Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Eduardo Guimarães. Nós vamos começar o trabalho da ministração da palavra neste dia, com o nosso tema, vivendo a fé acima da média, ou fazendo nova todas as coisas, ou as duas coisas, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Mateus, do versículo 17 em diante. Mas antes vamos colocar o nosso trabalho hoje nas mãos do Senhor, nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, de modo a nos prover da bênção de Deus para nosso dia. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Agradeço, Pai, por estar aqui falando do Senhor mediante esse trabalho em rede social, e apresento também a vida dessa pessoa que de alguma forma se faz presente ouvindo a tua palavra, seja de forma oculta ou de forma presente, diretamente aí acionando no botão de participação, nesse trabalho. Toma em tuas mãos a família dela, toma nossa família de forma genérica, de forma geral, de forma individual, mas porém conforme as necessidades, a carência de cada um. O Senhor vem visitar cada lar nesta manhã com a tua provisão, com o teu juízo. Vem repreender, Deus, todo ponto de aderência, de ancoragem, criado prova das trevas, em razão de canalizar o mal sobre essas vidas ou sobre as nossas vidas. Tirando a Deus este mal, ó Pai, do meio deste lar, seja a prostituição, seja o adultério, seja o vício das drogas, seja o vício da bebida alcoólica, seja a opressão maligna, criada por quaisquer vertentes, ó Deus, em que Satanás, mediante aí também as forças das trevas, tem empregado pessoas para poder criar ponto de aderência em um afetivo moral, seja do homem, seja da mulher, para poder ostentar mídia de libertino sobre caráteres duvidosos, ao externizar a fé do homem, em razão, inclusive, de ocupar falsos juízos sobre quaisquer tipo de regulamento ou manutenção de grupos que, de alguma forma, não só têm o interesse de externizar a fé e a dignidade dessa pessoa, mas também fazer disso um produto de ocupação e manutenção de mídia periódica e escravista com efeito judicial ou de legislação tendenciosa, a qual geralmente quer tirar dele a autoridade de homem ou de mulher em seu lar, ou convergir a sua autoridade na razão de hierarquizá-la sob o interesse de terceiros. O Senhor vem repreender para lançar por terra tudo que não te louve e não provém do Senhor. Tudo aquilo que não representa a unidade do Senhor com o casal ou com a família, ou com a gestão de filhos feita em mais semelhança do Senhor, concebido pela unção do teu Espírito Santo. Toma em tuas mãos, Deus, essa alma. Vai de encontro, Pai, ao lar dela, e na extensão do teu poder, Senhor, venha abençoá-la, fazer com que ela seja uma nova criatura, lavada e remida no sangue de Cristo, liberta pelo poder que há no nome de Jesus, que toda opressão maligna, tudo aquilo que Satanás tem usado para poder impedir a vitória, o progresso dela, seja repreendido e aniquilado em nome de Jesus, de modo que ela venha ser como fonte de água vivas em tua presença, que as virtudes do teu reino, os dons do teu Espírito Santo, venha ser, ó Pai, implantada no coração dela, de modo que a semente do reino cresça e alcance, Deus, de modo a abençoar não só o vizinho da esquerda, mas o vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho dos fundos, das tangentes, que são abaixo acima, mas possam mais distante. Que o Senhor seja o centro e o governo da autoridade na vida dela, de modo a alcançar todos estes, e esses também, os seus próprios vizinhos, e na extensão do teu poder, o Senhor seja glorificado, mediante a tudo aquilo que o Senhor criou para a honra e glória do teu louvor. Toma em tuas mãos esse trabalho, essa ministração, e faça fluir as virtudes do teu Espírito Santo, Pai, mediante meus lábios, mediante, ó Pai, ao conhecimento que o Senhor tem me dado na palavra e me impulsionado em razão de pregá-la nesse canal, aleluia, de evangelismo. Toma em tuas mãos poderosamente a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Olá, bom dia. Bom dia, senhorita Sandy do Júnior. Seja bem-vinda. Ok? Deus abençoe você. Hoje nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no capítulo 5. É um prazer ter você aqui, tá, Sandy? Deus continua abençoando você e a família, em nome de Jesus. E os demais que de alguma forma ainda não se encorajaram a participar, eu convido você a participar diretamente, ou se achar em sua liberdade, continuar vendo de forma mesmo oculta, mas que o Senhor Deus tenha total liberdade de ancorar sua alma ao teu reino, ao reino de Deus, e consequentemente santificá-la com o poder que há no nome de Jesus, com todas as bênçãos e virtudes do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas fazer cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu irmão, com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escábulo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que disto passa é procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao perverso, mas qualquer que lhe bater a face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dar a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, do vosso Pai que está no céu. Porque faz o sol nascer, faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, essa mensagem do capítulo 5 de Mateus, ela tem como escopo o capítulo 17, quando Jesus toma por apanhado que ele não veio abrogar, destruir a lei, nem os profetas, mas veio fazer cumprir. Ou seja, a lei e os profetas, elas vigoraram verdadeiramente até João. Ele vai confirmar isso no capítulo 11 de Mateus. Porém, a forma dessa lei se cumprir hoje na nossa vida, na vida do cristão, na vida da igreja ou do mundo em si, porque o mundo Deus assumiu ele por pai. Não que Deus não seria pai, mas quando Deus envia o filho dele, ele assume o mundo por herança. Quando ele ama ao mundo de tal maneira, ou mostra o seu amor pelo mundo a ponto de ancorar este mundo a Cristo mediante o sangue do Cordeiro que seria derramado para a salvação de todo mundo. Certo? Ou seja, ele elimina aquele exercício de paternidade ligado e de autoridade ligado primeiramente ao sacerdócio antigo e estabelece esse sacerdócio de paternidade espiritual ao próprio Espírito Santo dele. Inclusive, ele
nesse quesito, ele acaba também eliminando justamente três mandamentos diretamente. Por quê? Que um deles é quem leva o Pai a adorar, o nós adorarmos o próprio Pai, é o próprio Espírito Santo. Porque Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala: ninguém virá a mim se o Pai não trouxer. Certo? Todos serão ensinados por Deus. Então a gente vê que ele elimina praticamente aqueles primeiro, segundo e terceiro mandamento, que é amar a Deus, todas as coisas, né? Não tomar o nome de Deus em vão, e a questão do ano sabático e a questão do relacionamento diretamente dentro da família. Por quê? Porque Deus, ele assume a paternidade dele com a igreja, né? Assume a responsabilidade dele com a igreja mediante a ação do Espírito Santo. Porém, essa ação, ela vem fazer com que a lei de Cristo venha cumprir pela verdade. Porque o Espírito Santo, no capítulo 16 de João, fala assim: o Espírito Santo da verdade virá, não é isso? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Certo? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, Satanás já está julgado, ou seja, o ciclo de dependência do homem sem Deus está ligado diretamente ao império das trevas. As ancoragens que o inimigo, Satanás, cria para poder não só escravizar o homem, mas também empoderar pessoas sobre o ciclo de dependência hostil, de escravidão, em que aquela pessoa está fazendo o jogo de Satanás, mas também está sendo vítima dele, e levando pessoas a ser vítima porque ela está sendo utilizada mais em suas necessidades imediatas pela carne e, consequentemente, sendo vituperada em outras áreas da sua vida, inclusive gerando frutos, né, para o mal. Aqueles que estão em Cristo não estão sobre essa condição. Por quê? Porque ele está sob a ação do Espírito Santo, que veio fazer cumprir a vontade de Deus e louvar a Deus, não só ensinando as coisas que foram ditas, mas as coisas futuras, certo? E nesse quesito, nós vamos ver que Jesus estabelece aqui alguns regulamentos, alguns princípios, alguns preceitos, que diante da lei antiga, em que o homem era apedrejado, ele passa a dizer o seguinte: não é olho por olho, dente por dente, não. Certo? Por quê? Porque o homem, no decorrer, né, desse tempo, desse vasto tempo da lei e dos profetas até chegar a Jesus Cristo, ele começou a conhecer não só a palavra, mas também guardar essa palavra, ainda que de forma defeituosa, em seu coração. E isso também não aconteceu somente entre os filhos de Israel, mas também entre os povos que ao redor dele estavam de alguma forma envolvido com algum tipo de relação, seja comercial ou social, e diante do costume dos hebreus também absolver o conhecimento da lei também. Não é isso? Então, assim, de alguma forma o evangelho ele estava sendo ocultamente ou indiretamente disseminado quando havia, por exemplo, alguma guerra, algum atrito ou conflito entre Israel e um povo pagão, seja o que for, e conhecia também do costume deles e aprenderam a ter temor a Deus. E Deus, muitas das vezes, com muitas guerras em que a manifestação de Deus foi direta, igual no caso de Senaqueribe, né, o sírio, e outros também, aquelas nações conheceram o poder de Deus, Nabucodonosor. Então, assim, a gente vê que, de alguma forma, o evangelho, a palavra de Deus, estava cumprindo com a vontade de Deus, ela não estava voltando vazia. Então, essas pessoas conheceram, ainda que não assumisse a religião ou o cristianismo como base da sua cultura, mas, de alguma forma, eles se embregaram com a verdade. Não é isso? Então, Jesus, ele passa a dizer, aquele que te ferir a sua face, cede-lhe a outra. Ou seja, ele passa a mostrar que a gente agora precisamos de ter mais o que? Tolerância, né? Ter mais respeito pelo nosso semelhante. Por quê? Porque por mais que ele não venha fazer, ele veio fazer cumprir a lei, não veio abrogar a lei, mas veio fazer cumprir, a gente entende que hoje não vamos apedrejar igual se apedrejava antigamente, por falta de juízo do homem, por falta de conhecimento, e dele abrigar a palavra. Ou seja, há um nível de relacionamento entre o Novo Testamento até chegar do Velho Testamento até chegar ao Novo Testamento. Por quê? Porque essa relação determina não só a forma em que Deus conseguiu e o homem se deixou penetrar pela palavra de Deus e pelo juízo de Deus, mas também determina em que o juízo de Deus teve que se estabelecer de forma mais severa no passado, quando foi autorizado a apedrejar. Por causa da contumácia, e não só por causa da contumácia, porque o homem estava cego, e quando ele pecou, ele fechou justamente a relação dele com Deus, abrindo caminho para o mal, as portas para o mal na vida dele. Então, quando essas portas se abriram, ele, pode dizer que as trevas tomou conta do homem, certo? Da geração do homem. Então Deus veio trabalhando mediante as leis, os profetas, até chegar a Jesus Cristo e consumar todas as coisas, porque o processo da criação de Deus não parou só depois que Adão foram criados, ou Eva foi criada em razão de que o homem pudesse instituir seu ciclo de dependência sobre a terra. Ele continuou porque surgiram dela povos, tribos e línguas,
E a herança qual, né, de reis, né, e governos que haveria de vir mediante a Abraão, o pai da fé, e Sara, que de alguma forma tinha uma base espiritual já no primeiro homem, que tinha a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a quarta pessoa, que era o próprio homem, que por meio de quem também foi extraída a mulher. Então, Deus ele começa a trabalhar essa relação, mostrando que o juízo dele sobre a humanidade depende não só da relação de Deus com a humanidade, mas também do homem com a humanidade e com Deus, principalmente. Porque uma forma de Deus não tocar no homem, inclusive quando ele institui as 10 pragas no Egito, foi porque tinha o sangue sobre o umbral. E hoje o sangue de Cristo é justamente o que faz com que você seja protegido. Por quê? Porque ele derramou o sangue por você. E quando você levanta sua mão e aceita Jesus como Salvador, ele toma você como propriedade particular dele. E tem uma palavra que de alguma forma tem peso para cumprir sobre a sua vida, que é a que Jesus fala: aquele que vier a mim de modo algum lançarei fora. Se é de modo algum, então isso é só Deus sabe a extensão disso. Por mais que a gente seja pecador, seja carrasco, por mais que você seja uma pessoa que acha que não tem um caminho, que não tem mais outra direção, mas o próprio Deus falou: de modo algum lançarei fora. Certo? É lógico que isso não tem nada a ver com aquele que de alguma forma trafica com a palavra, usa a palavra para poder enganar pessoas. Porque a Bíblia fala naquele dia, né, eu direi: apartai de mim vós que praticais iniquidade. Porque muitas das vezes muitas pessoas elas pegam a palavra para poder criar outras vertentes. Mas essa relação que você se vê como pecador falho e vem da forma que você está, ela é trabalhada por Deus. E inclusive o próprio Israel segundo a carne, ele é trabalhado por Deus nesse sentido, por vários fatores diversos, não é isso? E um deles está relacionado, inclusive, a essa questão do adultério, né? Por quê? Porque eu vou aproveitar essa passagem, né, de Mateus 5, que fala justamente no final aqui, né, que ele fala sobre a relação a dois. Porque a relação da igreja com Deus, assim como no Jardim do Éden, ou com a sociedade em relação aos governos, começa na família. Amém? Começa na família. E se começa na família, então toda a projeção social que você vai ter com amizade, com colegas, né, na escola, no trabalho, em qualquer vínculo social, depende da bagagem que você recebe do seu pai e da sua mãe, seja mediante um ensinamento ou instrução, né, secular ligada às entidades de governo ou entidades privadas, ou mediante as próprias entidades religiosas. E isso faz com que venhamos desenvolver caráter e personalidade, inclusive para desenvolver um social de grupo, onde temos ali nossos vínculos de amizade, né, de relacionamentos, né, que de alguma forma nos faz necessário, né, por alguma razão. Não é isso? E um fator importante tem que ser observado é justamente essa questão. Quando ele fala: eu porém vos digo que qualquer repudiar sua mulher, a não ser por prostituição, faz com que ela comete adultério. E qualquer que casar com repudiada comete adultério também. Não é isso? Outro: sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu porém vos digo que de maneira alguma jureis pelo céu, porque não é o trono, porque é o trono de Deus, na verdade. Nem pela terra, porque é o escabro dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás por tua cabeça, porque não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Seja, porém, vos falar se ensina ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então, outros fatores interessantes que você tem que observar. Nunca deixa Satanás ou o homem acordar coisa alguma por você, para poder, inclusive, manter a advocacia maligna de caráter duvidoso, de pessoas que querem manter sistemas e quer tecer sua voz diante de algo que você não está falando, que a sua mente não está de acordo. Que são sistemas, caráteres duvidosos em que pessoas querem postar autoridade para poder apropriar-se da sua família, senhorar dos seus filhos, criar ciclo de dependência escravista imperiosa, não só com finalidade da gestão de ocupabilidade pública e de caráter duvidoso, velado sobre a sua dignidade, construindo inclusive, né, uma imagem desagradável sobre você, explorando seus instintos e a sua natureza humana, mas também garantindo também que haja proletariado e confortabilidade de suas vaidades imperiosas em setores, né, sociais da economia, em que, de alguma forma, ele quer ter o primado em tudo e quer te privar, mediante a restrição de formação acadêmica ou de instrução, ou coisa assim, e se favorecer, inclusive, potencializando aquele sentimento heróico de quem, de alguma forma, julgando estar fazendo o que é certo no uso da lei ou os restritos dela, agindo por meio de uma controvérsia criada por eles, ou agravo, vai tentar contra a sua vida, contra a sua dignidade, porque a verdade quem está vivendo era você. E uma vez você não tendo acordo sobre isso,
Não aceita advogado querer fazer você assumir o papel de culpado nem de réu, porque o que ele está fazendo geralmente é transferindo a culpa de um para o outro. Porque o único que pode perdoar pecado verdadeiramente é Deus. O único que morreu para te salvar, cujo sangue te purifica de todo pecado e te perdoa, é Jesus Cristo. Amém? E para poder haver conciliamento com seu semelhante, é só por meio do perdão, a libertação. Quando você vai até ele, antes de apresentar sua oferta, se reconcilia com ele. Não é isso? Porque todos pecam. Todos estão sob o mesmo juízo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, vindo na plenitude do tempo, fez com que você viesse ser aliançado com ele. Mas isso não vai acontecer. Olá, Paulo. Deus abençoe. Então, isso não vai acontecer sem, primeiramente, você se haver sob um estado de espírito, de sanidade, sabendo quais são os seus limites e os limites do seu semelhante. Porque você tem que amar o próximo como a ele mesmo. E muitas das vezes não quer dizer como a si mesmo, mas não quer dizer que você tem que aplicar a forma que você se vê na vida dele, porque ele é um agente livre, autônomo e independente. E as limitações dele e o juízo dessas limitações sobre as ações dele compete a Deus, não a você. Ele não tem fidelidade de juízo, nem de acordo para você poder se fazer juízo da vida dele. E nem permitir também que terceiros tomem posse da vida dele sob qualquer tipo de caráter em que alguns querem se ocupar pela fé dele, né? Simplesmente porque está mantendo qualquer tipo de vínculo em que ele está defendendo salário e função sobre algo construído para manter privilégio de grupo, em que pessoas querem transferir a culpa para terceiros, manipulando a lei ou mudando a natureza judicial dela, se usando, julgando o espertinho da advocacia ou da magistratura, ou criando alguma álibi em que ele quer possuir a humanidade como se fosse propriedade de atividade dele, em que ele quer defender Deus e o homem conforme as conveniências, né? Explorando justamente as limitações da carne. Então, nesse quesito, homem algum vai escapar sob nenhum tipo de agravo, em que de alguma forma ele vai se privar de ser homem ou de se definir em sua dignidade e personalidade, inclusive na possibilidade também de não privar também o nosso, seja quem for, que seja sob uma razão, ou seja o que for, de se sentir, né, lisonjeado ou empossado ou potencializado sobre a sua ação. Amém? Então, que Deus, desde já, tome a sua vida em tuas mãos e faça com que a graça de Deus preencha você, de modo que você venha ser feitura de Cristo, nova criatura. Amém? Salvo pela graça, o qual é dom de Deus. Ou seja, o dom que te salva, ele vem de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, no Efésios 2, versículo 8 a 10, diz assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, como que você é salvo? Por intermédio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é suas obras que vai fazer com que você se ache salvo. Não é isso? Porque é um dom de Deus. Ou seja, o dom de Deus ele não tem que justificar as fraquezas do homem nem a carnalidade. Ainda que dentro do alinhamento da fé, algumas pessoas estejam certo com o juízo da lei. Mas se a lei geralmente foge do curso natural dela e ela é provocada para promover inversão de personalidade e de caráter, não vai ter justiça por meio dela, mas o juízo de Deus permanece. Porque a lei, pelo que diz o apóstolo Paulo, ele fala assim, no capítulo, em Romanos 3, se eu não me engano é Romanos 3 mesmo, eu não vou ler Romanos não, porque senão eu vou fugir muito do foco. Ele fala, anulamos, pois, a lei por causa da fé? Não, estabelecemos a lei, porque a fé vem primeiro, a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Então, quando você tem um caráter de Cristo, você foi preparado para poder andar nas obras que Deus preparou, né, para que você andasse nela, né, porque você é feitura de Cristo, não é isso? Criados em Deus, amém? Então, que seja essa realidade sobre a sua vida, mas primeiro a gente tem que entender o que é ser filho de Deus nesse sentido, porque no escopo porque o versículo 17 do livro de Mateus é justamente o escopo do restante do assunto que vai terminar no versículo 48, né, do capítulo 5 de Mateus. E ele está relacionado aqui à lei e os profetas, a qual Jesus falou que não veio abrogar. Então, se a gente voltar no Velho Testamento, a gente vai entender em que se aplica hoje para a nossa vida. Porque hoje o sacerdócio é Cristo, que está à direita do Pai, e o Espírito Santo é o auxílio desse sacerdócio. Ou seja, que vem justamente representar o Pai em nós, quando nós damos lugar e aceitamos Jesus Cristo, quando nós levantamos a nossa mão e fazemos o nosso voto de confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero pegar essa parte relativa ao adultério, por quê? Porque ela trata justamente de relações que prejudicaram o homem no decorrer da sua relação com Deus. Vamos começar, então, fazendo uma leitura, uma leitura auxiliar do livro de Oséias, quando relata justamente um episódio que acontece no capítulo 34 de Gênesis, quando Diná é desflorada e
Simeão e Levi, né, congregam seus irmãos ali e cria um certo alvoroço ali, a ponto de Jacó falar assim que ele acabou, né, ele ficou se fedendo bode no meio do povo, por causa do juízo que teve ali devido ao fato de um homem que não pertencia à linhagem dele ter possuído a sua filha e os seus filhos não ter, né, se agradado dessas coisas. Primeiro vamos ler Oséias para a gente entender melhor o que vai ser dito depois no capítulo 34 de Gênesis. Vamos ler Oséias 6 e os primeiros versículos relativos a Oséias 7. Vinde e tornaremos para o Senhor, isso é Oséias falando, Oséias capítulo 6. Vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida eterna. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu removi o cativeiro do meu povo. Agora já entrando no capítulo 7 de Oséias. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque obraram falsidade e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque, como um forno, aplicaram o coração. Emboscando-se toda a noite, dorme o seu padeiro. Emboscando-se toda noite, dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consome os juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Então, quer dizer, quando o homem se distancia muito dos projetos de Deus, ele começa a perder não só a relação de juízo com a sociedade ou com a comunidade, a qual começa da família. Ele simplesmente externiza uma relação em que o diabo cria métodos, explorando a sua condição de homem, para poder fazê-lo pensar que ele está investido em algum caráter ou virtude diferente do seu irmão, e usam as leis e provocam o homem no seu instinto para poder ter a ação de um primeiro que vai ser testemunhado por um terceiro que vai favorecer esse quarto que vai usar ambos para promover o vilão e o mocinho se passar como Deus. E nós somos filhos do homem, então quer dizer, não tem Deus na terra, que tem o Filho do homem, Jesus Cristo, que se manifestou como Filho do homem. E a Bíblia fala o seguinte: a palavra a quem ela foi dirigida, a Escritura não pôde ser anulada, o Filho de Deus a quem vós santificou, vós dizeis blasfêmias. Então nós não estamos blasfemando como estamos falando da verdade da palavra, nós estamos falando da verdade que vem justamente justificar não só a salvação que se revela em Cristo para você nesta manhã, mas também o juízo que faz com que você venha entender o seu papel de homem na família, de mulher na família e na gestão de filhos, que não tem que justificar mídias externizadas com os quaisquer vínculos em que as pessoas estão apoderando pessoas ou empoderando pessoas simplesmente para ostentar a ocupação de ofício. E mediante esse ofício, são pessoas que de alguma forma estão escravizando você de forma direta ou indireta mediante as mídias elitistas de classe e governo
que são controladas, e que em parte delas são controladas pelo inferno. E ainda quer dar mídia, quer dar ordem de prisão sobre um juiz em que ele não tem dentro da família, simplesmente porque está ostentando a ocupação em que um libertino quer não só usar a sua mulher, mas também quer fazer com que essa venha gerar filhos usando o seu material genético, o seu DNA, como se você tivesse contrato de procriação com o Estado, com o governo, com a religião. E quer usar de clamor social, usando a imagem da mulher de forma negativada e do juízo das crianças também de forma negativada, inclusive velhos, que de alguma forma são utilizados para poder submeter, né, muitas das vezes até o cristão, ou até ferir você em sua liberdade de expressão naquilo que você de alguma forma não tem que aceitar injustiça. Porque os juízes aqui, eles passam a ser destruídos. A Bíblia ela é certa, quando ela fala aqui, capítulo 7 de Oséias, versículo 7. Eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Então, quer dizer, se a palavra de Deus está falando isso, você vai temar comigo por causa de formação acadêmica, instrução e ofício, em que muitas das vezes até uma entidade privada que deu condição que a pessoa formasse, ligada ao ciclo de dependência ou à classe social dela e o governo, nem é o Estado está garantindo igualdade de direito para isso. E muitas das vezes quer usar isso para poder não só manipular o Estado, mas fazer com que você seja escravo dela indiretamente por trás da capa de um serviço público que não é garantido de forma imparcial e impessoal e nem está zelando a imagem pública contra a homogeneidade e a clareza disso. Então você pode ver que são jogadas instituídas por Satanás em que pessoas não só estão mandando na sua família, mas está controlando o Estado ou governos ou pessoas lá fora para ferir sua estabilidade, porque você está aceitando infidelidade e fazendo com que e sendo infiel com seu marido, ou seu marido sendo infiel com você, ou aceitando de volta e mantendo a mídia de adultério com a mentalidade já profanada, né? O que não faz você filho da ressurreição e nem na igreja do Senhor na terra. Por dois fatores. A Bíblia fala que os filhos da ressurreição não se casam nem estudam em casamento. São como anjos de Deus no céu e já não podem morrer. E se você está sob a vida eterna e está em Cristo, você já passou da morte para a vida, você já tem um estado de espírito pronto, ainda que falhe. Basta você orar e vigiar para poder não ter tentação, mas você, para poder ter esse estado de espírito pronto em sanidade, você tem que justificar-se como filho de Deus, como que tem que estar cumprindo uma missão sobre a terra. Então você não tem que se deixar prender ao pecado ou castigo de ancoragem com ele para favorecer vertente criada pelo mal, que vai justamente querer causar divisão no seu lar e destruir a sua família, danificar o seu vinho e desperdiçar o seu azeite. Não é isso? E consequentemente você vai entregar o que é santo às suas pérolas aos porcos. Eles vão calcar os pés com essas coisas e despedaçar a sua vida emocional, profissional, financeira, moral e social. E depois alguém vai traficar com a verdade da palavra dizendo assim: vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, que há de salgar? Aí você vai ver que as pessoas estão construindo um cenário em que ele quer ter privilégio de defesa e quer esperar de você uma atitude porque ele quer promover a mídia de publicanos do meretrizes. Quero levar para a imprensa para poder dizer o seguinte aqui: fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo outro. Por quê? Como se você tivesse a obrigação de aceitar dele certo escárnio. A Bíblia fala: ao perverso não tolereis. Então, quer dizer, a relação de Cristo no capítulo 17 de Mateus está ligada à lei e os profetas, o fazer cumprir ela. E Deus sonda todas as coisas da família. Por isso era pai contra o filho, a mãe contra a filha, né? E nora contra a sogra contra a nora. Por esses fatores, por falta não só de respeito, mas também do caráter em que a personalidade do indivíduo tem que se formar como um agente livre e autônomo, dentro do perfil que ele tem que sofrer para ele de forma imparcial e impessoal, sem sofrer a cobertura arbitrária e totalitária do próprio pai ou da própria mãe, para que ele venha desenvolver esse caráter, sabendo que o perfil dele é o mesmo do pai e da mãe dele, mas não é por questão dele, se o pai está sendo arbitrário, porque o pai está desenvolvendo o relacionamento dele, instruindo ele em educação e em amor, para que esse caráter venha ser provido na vida dele. E muitas das vezes as pessoas são arbitrárias, totalitárias, não é isso? E justamente por interesse de querer mostrar um poder que não está na mão dele, está na mão de Deus. E para poder desenvolver pessoa livre, ele tem que ser libertador, porque o próprio Jesus fala: o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E quando levamos pessoas a ser escravizadas sobre algum tipo de vertente que liga à intolerância política, social ou religiosa, nós também somos escravos. Porque, na verdade, você não só a pessoa está presa naquilo que você criou, mas você também está preso. Então, quer dizer, como você liberta a pessoa? Considerando que ela é uma pessoa, um ser humano, passivo de erros igual você, porém é uma pessoa que não tem que justificar a sua relação com o pecado. Porque o pecado é algo que você pode passar borracha nele, quando você não só aceita Jesus Cristo, mas quando você confessa diante do Pai também,
E o próprio sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, né? Porém, o próprio apóstolo fala, dia que não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, cujo sangue foi posto por propiciação do seu pecado. Amém? E ele verdadeiramente é Pai. Então, vamos fazer agora a leitura do capítulo de Juízes, Juízes 19, vai estar relacionado à questão que vai ligar também a questão dos publicanos e da meretriz, mas também vai ligar também a necessidade de você justamente cumprir, entender o porquê que Jesus Cristo falou que o adultério, quando há o adultério, é necessário repudiar. Juízes 19, a gente vai ver um problema enorme que aconteceu dentro de Israel, embora fosse cumprimento, justamente eu entendo que foi o cumprimento profético que foi dito por Jacó no capítulo 49 de Gênesis, né? Que Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, ele abençoa os filhos, né? E ele fala a respeito daqueles filhos dele que causou o problema no capítulo 34, né? Que fala sobre Diná, quando eles tomaram os filhos de Siquém por violador da dignidade da irmã deles e passou todos os ali ao fio da espada. Então, aqui no capítulo de 49 de Gênesis, Jacó ele abençoa os seus filhos e fala sobre Simeão e Levi, que foram os agentes precursores daquela situação lá no passado. Então, Jacó ele profetiza sobre os filhos dele e diz da seguinte forma: Simeão e Levi são irmãos, e suas armas são espadas, instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha alma não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Agora nós vamos isso cumprir em Juízes, certo? Por quê? Porque se a gente voltar lá no 34, capítulo 34 de Gênesis, vamos entender por que acontece o episódio, né, relacionado ao livro de Juízes, e também esse acontecimento que foi relatado por Oséias no capítulo 6 e capítulo 7, né? Quanto à postura dos sacerdotes. Por quê? Porque os levitas, né, eles tinham a incumbência de guardar a tenda do tabernáculo, a relação diretamente com o sagrado, com Deus, intermediário entre Deus e o homem. Não é isso? E a eles seriam santificados não só as ofertas, as coisas santíssimas pertenciam a eles. E eles ainda tinham que dar o dízimo do dízimo relativo a essas coisas para poder não levar pecado. Amém? Esse dízimo é recebido pelo sumo sacerdote. Hoje o sumo sacerdote é Cristo. Então, quando você apresenta o seu sacrifício no altar, você está santificando a sua casa, a sua família, e está impedindo que o pecado permaneça dentro do seu lar. Por quê? Porque é algo que foi instituído por Deus lá no capítulo 18 de Números, né? Versículo 32, a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Lá foi até lido no vídeo anterior. Então a gente vê que a justiça de Deus, ela não faz acepção de pessoa e nem de povo, nem de etimologia. Né? E a gente vai ver essa relação no capítulo 18, do capítulo 19, de Juízes, quando a Bíblia fala do homem que passou, né, pela cidade, tá aqui constando da seguinte forma. Juízes 19, versículo 16. Eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram homens em Gibeá. Eram, porém, homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se eles, pois, os olhos, viu este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais? De onde vens? Entenda duas coisas. Quando a Bíblia fala que eu os dividirei em Jacó, está falando de Benjamim, porque Benjamim representa o quê? Lobo que despedaça, certo? E a relação de Israel toda, desde quando José é vendido para o Egito, e também Benjamim fica retido lá, por amor de Benjamim, que Jacó também desce ao Egito. Então tem toda a relação com a formação do povo de Israel, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, não só as demais tribos. Então, de alguma forma, há uma representatividade genérica representada aqui por Benjamim, certo? Relativa a Simeão e Levi. Porque quando a Bíblia está falando de Simeão e de Levi, está falando de autoridades ligadas ao levirato. Quando está falando diretamente de Benjamim, bem como também Efraim, está falando de filho, de herança, assim como de Manassés e de Judá, ou Isacar, que são os filhos mais velhos. Então essa é uma relação, assim como Rubens, entendeu? Então a gente tem que entender justamente essa relação, porque a Bíblia fala, o maior, né, quando ele
Vou até voltar aqui no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó, antes de abençoar os filhos dele, né, ele abençoou os filhos de José. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Que a Bíblia fala que, sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior. Não é isso? Porém, a geração sua, quem leva a carga da sua geração para gerações futuras, é os seus filhos, é as suas crianças. E é você que abençoa ele. Porque a herança do Senhor na sua casa é seus filhos. Porém, o Senhor, quem representa ele é você. Se o seu Senhor que está formado em você, ele está de alguma forma formado com um caráter defeituoso, isso passa para os seus filhos. A geração reflete, porque das crianças vem o perfeito louvor. O filho não levará o pecado do pai, mas a carga espiritual do ensinamento, da doutrina, ao definir o caráter dele, vem do homem, vem da relação de família, não vem da relação externa. A relação externa vai depender muito daquilo que gerou dentro de uma determinada família e foi propagado para o social dela, seja mediante a igreja, seja mediante a formação política, social ou eclesiástica, ou qualquer outro fator ligado à justiça social que viesse também ser desenvolvida em caráter de não só preservar a dignidade humana, mas fazer com que viesse o apoio e a cooperação entre eles para poder defender não só a humanidade, mas também fazer prevalecer o juízo, né? Em que essa humanidade viesse a ser preservada. Amém? Então, eu vou ler aqui a respeito de José, quando ele abençoa, Jacó, quando ele abençoa os filhos de José. Mas, daqui, eu vou começar no versículo 11 do capítulo 48. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua face, a tua semente também, né? Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a mão de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. Multiplique-se como os peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém? Ou seja, esses amorreus, aqueles mesmos que teve aquela sequência lá, que creu que não morreria, fez com que o homem pecasse, porque teve aquela origem, né, pela palavra da serpente, não pela obediência do homem ao mandato de Deus. Não é isso? E a gente vê aqui que Deus, ele abençoa, e a criança, ou o menor, ele representa justamente Benjamim. Então, quando Jacó abençoa Simeão e Levi, e fala que eu dividirei em Israel, ele está relacionando justamente ao capítulo de Juízes que nós vamos ler aqui agora. E essa questão de Simeão e Levi, né, está constando justamente no capítulo 34 de Gênesis, quando Diná é desflorada, e Simeão e Levi, né, usa de astúcia e faz com que todo aquele povo caia no fio da espada. Por quê? Porque não era o costume deles, mas eu não tinha entendido de como era o costume dos filhos de Israel.
eles tiveram justamente, tiveram Siquém como violador da sua irmã. E, na verdade, a relação entre eles foi coisa à parte, e na visão, se a gente olhar nas duas visões, foi uma questão meio de preservação do povo de Israel, mas também em relação ao povo de Siquém, o costume deles era outro. Então, né, era uma forma de Deus trabalhar ali, eu creio que sim. Mas também é uma forma também de que a palavra de Deus, né, vem mostrar que o amor ali que deveria ter sido observado entre eles. Por quê? Porque a Bíblia fala que o pai da moça, né, vamos dizer assim, falou, pois Siquém amou seu pai, dizendo, toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo, com gado, e calou-se Jacó até que viessem. Ou seja, ele ficou com ela, mas ele tinha interesse de relacionamento com ela. Porém, os filhos de Jacó viu isso de forma bizarra, de forma, vamos dizer assim, a contestar a relação de Siquém com ela, porque não caiu o agrado deles. E segundo eles, não era o costume deles. E não era o mesmo, mas não era uma relação em que a visão de Israel poderia dizer que estava totalmente certa. Porque em Oséias, a gente vê que essa relação, ela foi, né, contestada pelo profeta, no capítulo 6 e capítulo 7. Inclusive, essa relação que Jacó abençoa Levi e Simeão, que está relacionada justamente a esse capítulo 34 de Gênesis, em que ele fala que vai dividir ele em Israel, acontece justamente em Juízes 19, quando acontece esse episódio que eu vou ler aqui agora. Ó. Eis que um homem, vou ler novamente, velho, vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho, para onde vais, onde vens? E ele lhe disse, passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Isso é o homem que recebeu, né, esse senhor da cidade lá, né, da montanha de Efraim, que passava por Gibeá de Benjamim. Amém? Então disse o velho, paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu encargo. Então somente não passe a noite na praça. E trouxe a sua casa e deu pasto aos jumentos. E lavando-se os pés, comeram e beberam. E eles, alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Conhecer aqui no sentido, ele está querendo dizer o seguinte, para que seja violado. Eles eram também sodomitas, não é isso? Para que o conheçamos. Seria nesse sentido, tá, gente? E o homem, o senhor da casa, saiu a eles e disse, não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe tirou para fora. Ou seja, você observou que foi disponibilizado para aqueles homens não só a concubina daquele velho, mas também daquele homem lá que estava com ele, mas também a própria filha virgem do senhor daquela casa. Por quê? Porque o levita, a mulher tinha sido infiel, essa concubina tinha sido infiel àquele levita por várias vezes, certo? E isso a gente vai ver que teve a questão também, né, de um terafim que foi feito e foi aceito dentro da tribo de Dan, justamente em um relacionamento anterior. Ou seja, o diabo, pelo fato das tribos de Israel não ter fechado o ciclo de dependência com o reino do céu, ele aceitou um dardo inflamado, o diabo criou uma ponta solta, certo? E justamente cumprindo com aquilo que os filhos de Israel têm, de alguma forma, procurou fechar quando Siquém viola Diná, ele
acaba abrindo outra brecha aqui, por quê? Porque entrou esse terafim lá, né, que foi o relacionamento da mãe com o filho, que segundo ela fez aquele terafim por amor dele, mediante as moedas de prata que ela tinha guardado para ele, por amor dele. E ele entrou com esse terafim para dentro da tribo de Dan, e aquilo ali começou a gerar um mal entre o povo. Ou seja, Dan, assim como os demais filhos de Israel, ainda que alguns deles sejam filhos das escravas, vamos dizer assim, ou das concubinas, é geração da mesma forma, espiritual da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas quando o juízo dele tem que acontecer. Então começa a cumprir aquilo que Jacó fala: eu os dividirei em Israel. Por quê? Porque Deus não dá a sua imagem, né, a sua glória, a imagem de escultura, e nem a sua glória para poder o homem escarnecer por meio de autolatria. Então aquele homem aceita, aquela relação toda começa a figurar justamente o que aconteceu na infidelidade dessa mulher por várias vezes. Ele aceita ela novamente, e dessa feita agora ela é recolhida na casa daquele homem juntamente com aquele levita, e é oferecida àqueles homens de Belial não só a mulher, mas também a filha virgem dele. Porém, pela justiça de Deus, Deus fez com que, né, aquele que representasse o bode, que foi aquele que estava mais em pecado, e também não, de alguma forma, não mostrou arrependimento, porque de alguma forma, na relação anterior, o homem recebeu ela por várias vezes, ela voltou a pecar e voltou para casa do pai dela novamente. O que acontece? Ela foi entregue, e eles humilhou ela. Porém, o levita, por ser a sua relação, né, de seu relacionamento, e a pessoa que de alguma forma estava ligada em seu afeto amoroso, ele pega essa mulher, não é isso? Ele corta ela em pedaços e divide e manda para todas as 12 tribos de Israel. Não é isso? E há um conflito e uma guerra que começa a acontecer justamente o cumprimento do capítulo 49 lá, né, de Gênesis, quando Jacó fala sobre Levi e Simeão, justamente relativo ao capítulo 34, relativo a Diná. É isso, a gente vai ver aqui justamente que o relacionamento não foi diferente. Porém, a gente vê que são coisas que o homem muitas vezes, pregando a palavra, ele acha que tem mais primazia diante de Deus. E ele toma posturas que de alguma forma ferem o seu semelhante, ferem a relação dele com o seu semelhante, que todo mundo é ser humano. E hoje em dia nós vemos que hoje não está sendo muito diferente. Hoje em dia os funks pornográficos estão destruindo a juventude, ensinando o jovem, a criança a praticar sexo de forma promíscua aí. Pais e mães estão cuidando de filhos que não terminaram de crescer, não passaram da adolescência, criando netos, né, de filhos que na verdade não foram terminar de ser criados ainda. Não é isso? E está aí de forma soberba no meio da sociedade. E o que isso quer dizer? Não há mais juízes, né? Os juízes são destruídos, os reis estão caindo com esse tipo de relacionamento, né, social, e sustentado por imprensas, por mídias de publicanos e meretrizes, não é isso? E a verdade que nós estamos vendo é essa: doa quem doer. Estou falando a verdade, porque a minha obrigação em relação a Cristo é falar a verdade, ainda que eu seja falho e pecador. Não é o juiz que eu vou fazer de você, é Deus que vai fazer, igual Jesus fala. Eu não vos acusar diante de Deus, tem quem vos acusa, Moisés é quem vos esperais, ou a palavra que vos tem pregado, porque se eu estou falando de mim mesmo, não vai ter cumprimento isso na sua vida, ou não tem realidade diante do cenário que você pode observar aí, ou todos nós podemos observar no dia a dia, né? Que é uma realidade. Amém? Então que Deus em Cristo nos dê graça para poder superar essas coisas, porque esse levita, ele fez algo horrendo. Por quê? Porque o afeto dele com a mulher e a sua necessidade de manter um relacionamento íntimo, ou seja, sexual, era bem maior do que ele ter a dignidade de poder, né? Tipo assim, em algumas fases em que ela foi infiel para ele, voltou para casa do pai dele, ter deixado ela de mão. Porque o próprio Jesus fala no capítulo 5. No capítulo 5, que foi o versículo que a gente leu anteriormente. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. Por que aconteceu esse episódio todo? Por causa da fraqueza da carne, a necessidade amorosa e afetiva, aquilo mesmo que o diabo usa hoje, né, para poder não só favorecer, né, o uso da intimidade da mulher por meio de um libertino, em prejuízo a sua relação com o cônjuge, muitas das vezes favorecendo, fazendo com que na sociedade a condição de homem seja aquele em que você tem que pegar as mulheres mesmo porque você é homem. Então quer dizer, você é homem, mas quer dizer que o outro homem não merece ter uma dignidade, ter um relacionamento saudável, a mulher não merece ser respeitada por ele? Então quer dizer, a pessoa faz isso constante e depois quer trazer para dentro da família algo que não se aplica nem no uso do ofício dele, que não vai tirar isso do ofício dele para dentro da casa dele, quando ele está defendendo cargo, função e salário, e você, para ser homem
e definir-se como pessoa, você não precisa defender cargo, nem função, nem salário. E na ação versa, você só precisa ter o potencial de se defender. Muitas das vezes você não tem ele, porque geralmente está na mão de quem, de alguma forma, está te coagindo a aceitar a imposição de falsos deuses e falsos cristos. Amém? Então que Deus em Cristo também nos dê graça para superar essa situação. E repreender todo esse mal que está destruindo as famílias e a gestão das famílias que de alguma forma são vituperadas em razão de ostentar caráteres duvidosos de pessoas que estão ferindo você em sua dignidade, esperando que na intensidade do seu agravo ou no extremo que você está sendo exposto, você tenha uma atitude para promover a inversão de valores, de personalidade, banalizando o juízo, como se Cristo fosse ministro do pecado. Né? E Cristo não é ministro do pecado, é ministro de santidade. Amém? Então que haja santidade no seu lar, que haja sanidade que faz você entender isso mediante a palavra, e de um comportamento em que o reino habita você e faça com que você projete esse reino para a vida do seu semelhante, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui no capítulo 49, versículo 5 ao versículo 7, quando Jacó fala sobre Levi e Simeão, ele está falando dessa relação que começa a acontecer aqui no livro de capítulo 18, de Juízes. O juiz de Deus não acabou, ele está purificando o povo desde lá do começo. Quando o homem pecou, falou com Caim: Caim, não vai te levantar o seu semblante se você portar bem? Tentou chamar Caim ao juízo, o relacionamento íntimo, porém o bloqueio do mundo espiritual fez com que a mente dele fosse cauterizada. Tem pessoas com a mente cauterizada hoje. Por quê? Porque não há escape, é igual aquela pessoa, igual a Bíblia fala, ele não rumina. Ele não mastiga, ele não degusta, não é verdade? Ele não tem válvula de escape, ou seja, onde é que ele pisa, não faz com que ele sinta justamente que ele está pisando em terra, que a poeira está subindo, ou então que há o barro passando entre as frestas dos dedos dele, para poder ele sentir o chão, sentir que a natureza dele é humana, e ele não pode dar lugar para suas limitações carnais, em prejuízo da dignidade ou da honra do seu semelhante, que de alguma forma não sabe qual que é o proceder dele, porque o reino é individual e particular. O próprio Jesus fala, o reino do céu não pode ser visto com aparência exterior, ele está dentro de vós. Não é isso? Alguns virá dizendo, ele aquilo, ele não vai nem o cigai, porque será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O Oriente é seu coração, o Ocidente é sua mente. E a forma de você ver é quando você testifica pelo Espírito Santo de Jesus Cristo sobre a mesma base espiritual de caráter e personalidade formada, em que você também vê a presença do Espírito Santo pela verdade da palavra e testifica também com o nosso semelhante que faz parte da mesma relação, de forma coordenada, porém independente. Agora, quando você aceita a cobertura do mal, ou as pessoas terceirizando o seu espírito, ou o Espírito Santo de Deus na sua vida, para poder promover certos caráteres duvidosos, você está aceitando a corrupção do seu caráter e da sua personalidade, e também da sua geração. Não é? E esse levita aqui não foi diferente. O que aconteceu aqui foi algo que já foi predito antes e teve comportamentos, né, dentre os filhos de Jacó, que mesmo achando que está fazendo o que é certo, né, acabou criando também um certo costume ali que veio ser reprovado pelo profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 7, capítulo 7 também, de Oséias. Né, Jezabel, se a gente for ver a relação de Jezabel diante de Nabote, quando Acabe queria a vinha de Nabote, foi uma situação praticamente em que houve inversão de personalidade, porque o homem, quando foi dada a ordem, não comerás do fruto do bem e do mal, foi falado para ele. Mas a mulher foi enganada, porque disse, certamente não morrereis. E o homem, como não tinha ciência, que é uma forma de Deus também, de alguma forma, defender a humanidade, é quando você não tem conhecimento, porque é uma forma de falar assim, né, que Deus, tudo está no tempo de Deus, porque o reino é particular, individual, e tudo tem que cumprir com um propósito. E para cumprir com um propósito, primeiro tem que ter aquele princípio ativo em que você vai ter aquele agravo, para que o juízo aconteça. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas agravando o juízo para poder promover a inversão de personalidade e valor. Para banalizar o caráter da justiça, banalizar a fidelidade do juízo. E sem fidelidade do juízo não há sanidade, porque a santidade é quem gera a sanidade. E o que faz a gente são é que faz nós entender em que Deus é santo, em que somos santos, em que somos imunes à relação do mundo com a carne ou com o cristão, ou a nossa relação com Deus. Ainda que falhos, porque Deus ele vela para que a palavra dele se cumpra sobre a nossa vida, e ele vai velar para que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então a relação desse levita aqui, ela foi muito preponderante. Por quê? Porque esse mesmo comportamento que ele teve aqui fez com que a tribo de Benjamim toda fosse consumida, a ponto de que os 600 homens que sobraram, que se esconderam na penha de Rimon, pelo que no capítulo 21, deixa eu ver se é penha de Rimon, eles ficaram sem mulheres. Eles tiveram, como eles tinham feito um pacto entre eles tiveram que não só
né, ir a uma certa cidade, pegar 200 mulheres e trazer para aqueles homens, mas também teve que instruir eles para que tivesse o quê? Geração. Isso fez com que também aquela semente do povo de Israel viesse a alcançar também outros povos, que foi uma forma também de Deus também fazer com que a semente, o DNA, né, do povo, ou a relação daquele povo que foi impedida lá em Gênesis 34, quando eles viram que a relação de Siquém com Diná não foi aprovada por eles, quando eles falaram, esses homens foram pacíficos com nós, nos juntemos a eles, não é isso? Eles fizeram um pacto de aliança para poder ser família, ter um relacionamento de família no social, e Levi e Simeão levantam contra eles. Então, quer dizer, tinha uma relação, né, em que Deus estava trabalhando a santidade do povo, tinha também. Porém, a forma de que isso ia acontecer seria segundo os propósitos que Deus, né, estabelece na palavra, quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? E o próprio Jesus Cristo falando. Então a gente começa a entender que Deus não há comunhão da luz com as trevas, ele compactua a relação dele íntima com você para poder favorecer as obras do inferno. Prova disso que quando os principais dos sacerdotes dentro do povo de Israel pediam um sinal a Cristo, que sinais faz para que venhamos crer, ele falou, a essa geração perversa não será dado nenhum sinal, senão do profeta Jonas. Não tem sinal para ímpio, não. Não tem sinal para predicador dentro da palavra de Deus, não. Amém? Então a gente tem que ver que quando Jesus fala no capítulo 5, versículo 17 de João, sobre as leis do profeta, não venha me rogar a lei, os profetas vão fazer cumprir, aqui é versículo 17, serve de desculpa para todos os demais versículos, até o versículo 48. Porém, agora de forma misericordiosa, porque a relação do homem com Deus, desde o Velho Testamento até chegar em Jesus Cristo, já teve um desenvolvimento racional mais compatível com o perfil do homem ser formado em Deus, até que Deus enviar Cristo, né, ao santificar, né, pelo que diz a palavra, né? A palavra as escrituras, a palavra a quem Deus confiou, né? As escrituras não podem ser anuladas. O Filho de Deus a quem Deus santificou, você vai dizer blasfêmias? Não é isso? E no capítulo 6 de João ainda tem mais outro versículo que diz que não trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não é isso? A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Deus, o Pai, o selou. Amém? Então, quer dizer, quando você se santifica pela palavra, você recebe o selo do Espírito Santo. E é a palavra que santifica, não é o seu pecado, não é só a razão do homem, não. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, por mais que eu seja pecador e falhe, o querer efetuar a libertação vem na minha vida de acordo com o propósito de Deus. Prova disso que, mesmo Israel fazendo o que parecia ser certo aos olhos deles, isso vem ser reprovado dentro da palavra. E de mesma forma, e ao mesmo tempo aprovado, porque tinha um princípio em que feria a sua dignidade em relação ao homem, ou pode colocar, por exemplo, em contestação a ação de Simeão e Siquém, porém, em relação a Deus era aprovado, porque quando Jacó abençoa eles, fala assim, eu os dividirei em Israel. E isso acontece justamente no capítulo de Juízes 19, quando a gente começa a entender a relação dele, quando mencionamos o capítulo de Mateus 5, né, no versículo 32, porque aquele levita aceitou. E antes dele aceitar, teve a questão da relação de Dan ali, né, na casa de Mica, né, em relação a Mica, e a mãe de Mica, que de alguma forma fez aquele terafim e começou a profanar ali a relação dos filhos de Deus com Deus, atribuindo coisas que na prática Deus tinha proibido, inclusive desde lá do passado, e não foi aceito até diante de Arão, que era aquele que Deus colocou diante de Moisés para poder falar por Moisés, para que Moisés fosse boca de Deus para ele poder transmitir ao povo a informação ou o mandato de Deus, as ordens divinas. Né? Quando ele faz ali o bezerro de ouro e faz com que o povo se prostitua ou se desvie da presença do Senhor. Então, Deus está velando sobre a verdade, sobre a palavra dele, ela não voltará vazia. Então, se você que é cristão, você que serve a Deus, ou você que precisa de aliançar com Deus, é uma forma de você estar reconciliando com o Senhor nessa manhã. Não só aceitando Ele, para você que ainda não aceitou Jesus Cristo, para ter uma nova vida, para ter uma comunhão com Deus, para ser verdadeiramente salvo e liberto, mas também reconciliar, para que a justiça de Deus venha te alcançar em todos os caminhos da sua vida. Não é isso? Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, até no meio cristão, as pessoas veem como sinal de bênção que o abençoador tenha prosperidade, tenha posses. Isso a gente vê que é uma vaidade que o homem criou. Porque Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino do céu. E ele fala que dificilmente um rico se salvará. Que era mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico se salvar. Então a gente vê que até no meio cristão hoje em dia as pessoas são construídas por meio de CPF, identidade,
né, para poder favorecer vaidade de grupos, culturas e religião. E muitas das vezes elas estão se deixando assolar por conceitos em que as pessoas querem tirar de você a virtude divina, o caráter que Deus te deu para você se estabelecer, porque Ele quer fazer maleável o juízo, para tirar vantagem e privilégio de ostentação para culpa. Então não aceita Satanás profanar o seu lar, não aceita Satanás profanar a sua vida íntima com a sua esposa e nem com o seu marido, ou a gestão a qual você vai desenvolver seu relacionamento de pai com seus filhos, para que eles venham se prover de um caráter em Cristo, para a geração futura dele, e consequentemente para a formação de social de bairro, de município, de estado, de nação, né? Ou de relacionamentos, né, internacionais, seja qualquer área ou atividade econômica. Amém? Que Deus, em nome de Jesus Cristo, te dê graça. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui no capítulo de Juízes, a gente vai ver, voltando à questão da virgem, né? Capítulo 19 de Juízes, versículo 24. E eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. Ou seja, o próprio levita fez isso. Né? Ou não só o levita, na verdade fala aquele homem. Se o levita, de alguma forma, já tinha lutado por essa mulher por várias vezes, porque voltou para casa do seu pai, entende-se aqui que quem tirou para fora foi o dono da casa. Embora ele fala da sua concubina, então entende que foi o próprio levita que fez isso no clamor daquela ira, daquela condição. E ele amava tanto ela que, mesmo sendo fiel por várias vezes, ele deixou com que o adultério entrasse na casa dele, e por infidelidade dela, Israel acabou pagando o preço. Amém? Então, muitas vezes, a humanidade, ela paga o preço por falta de santidade, por falta de sanidade e de juízo. Porque as pessoas falam assim, nós não vivemos a lei dos profetas não, mas se eu falar com você aqui, para a sua graça diante de Deus, nós somos salvos pela graça, certo? E a graça é um dom de Deus. E se isso não vem de vós, né, ou não vem de obras para que ninguém se glorie, a justificativa dela é porque somos feituras de Cristo. Não é isso? Porque lá está escrito, ó, salvo, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, e é a justificativa pela qual você é salvo pela graça, somos que ele é dom de Deus. E o porquê disso? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo para executar toda e perfeita boa obra a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então a graça é o perfil de Cristo, feito em mais semelhança de Deus na sua vida, segundo a unção e as virtudes do Espírito Santo, que faz com que você seja livre, porém não sem um perfil de Cristo. Você seja nascido da água do Espírito, mas não sem reter o cabeça que é Cristo, ou se estabelecer como morada exclusiva de Deus, uma das muitas moradas que o Pai estabelece em Cristo. Não é isso? Porque Ele está convosco. A Bíblia fala, aquele dia conhecereis que eu sou no Pai, e o Pai em mim, e vós, né? Eu em vós e vós em mim. Amém? Então é isso que a gente tem que começar a entender, em que consiste essa relação nossa com Deus e pelo cumprimento da verdade da palavra. Porque quando não testifica, pode ter certeza que alguma coisa está errada no mundo espiritual. Tem alguma ancoragem, algum ponto de aderência que está danificando o seu vinho, o seu azeite, impedindo que a sua geração cresça. Essa noite mesmo eu senti uma opressão maligna e cheguei a olhar no espelho e vi uma imagem passando de forma meio avermelhada assim na minha face, né? Parecendo uma entidade, né? De centro de macumba, o que deve entender que tinha pessoas fazendo macumba para mim. Não só a primeira vez que eu percebo isso, a gente sente uma presença negativa de pessoas trabalhando contra a gente, porque da mesma forma que tem igrejas hoje que servem a Deus, tem igreja que serve Satanás. E tem pessoas dentro das igrejas, muitas das vezes, inclusive evangélicas, que estão criando pontos de ancoragem em sua intimidade para poder ostentar a vaidade como mídia pública funcional e o império das trevas. Para poder destruir a relação do homem com Deus e da própria família. E a gente muitas vezes acha que isso é simples. Não é simples. Amém? Então acorda para a verdade de Deus na sua vida, desperta-te. Amém? E o Senhor Deus te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, seja louvado na vida dessas almas, Pai, que está ouvindo a Tua palavra. Faz com que essa palavra penetre nos corações dela. Faz nova todas as coisas na vida dela, em nome de Jesus. Permita que ela vive acima da média, com a fé acima da média, em nome de Jesus. Faça notória a manifestação do Teu poder, Deus. Em nome de Jesus, porque eu sei que essa palavra não voltará a se cumprir com seus propósitos, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Voltando aqui no capítulo 19 de Juízes, ele coloca aquela mulher para fora, não é isso? E diz assim, porém aqueles homens não quiseram ouvir.
Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Aí você entendeu o que acontece aqui? O próprio levita, ele coloca a mulher daí para fora, mas essa mesma mulher é a mulher que por umas 3 vezes ela foi infiel a ele e foi para casa do pai dela. E ele, aceitando o adultério, foi lá e buscou novamente. Então, quer dizer, muitas das vezes nós temos que desprender de relacionamentos que nos fazem mal. Relacionamentos que criam ponto de ancoragem e danificam o seu estado de sanidade espiritual diante de Deus para a vida a dois. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá, santos. Então, a gente vê que essa relação, ela é ferida, porque seu vinho, que representa o trabalho das suas mãos, e o azeite, que é a unção do Espírito Santo, que leva você a gerar os frutos do reino, ele é danificado, ele é desperdiçado. É isso? Aí o que o diabo faz? Ele pisa no que é santo, ele calca com os pés as suas pérolas e volta e se despedaça. Por quê? Porque a sanidade do juízo daquele levita estava ligada a uma situação afetiva e amorosa, de sua dependência sexual. Certo? Você não tem que abster de relacionamento, mas você tem que saber desenvolver esse relacionamento em Deus, mediante o conhecimento da palavra que você santifica, e dentro do perfil de pessoas que de alguma forma vão ser promissoras para o seu relacionamento. Você não tem que casar pela vontade da igreja e pela vontade do homem, mas diante de um caráter que você primeiramente desenvolve o seu espírito de Deus, santifica o seu espírito, sua vida diante de Deus, mediante uma pessoa que está sob o mesmo propósito, para que o ligamento desse ajuntamento venha a ser somente de Deus. Porque a Bíblia fala, o que juntou Deus não separa o homem. Agora, se o homem juntar porque ele quer manter vaidade de grupo, quer que a filha dele, violada, case-se para poder favorecer privilégio de grupo, né, ou de pessoas que de alguma forma não vai assumir ela por mulher, nem por defesa de caráter ou de virtudes que ele se atribui etimologicamente ao seu povo, mas quer usar a etimologia ou um descendente de outra etimologia, inclusive para poder promover intolerância política, social e étnica, e depois criar métodos em que essa pessoa já desacreditada da sua fé não só vai continuar traindo o marido porque aprendeu também, às vezes muitas das vezes aprendeu a ficar ou aprendeu outras coisas que traz para dentro do relacionamento um comportamento negativo, e vai ostentar ocupação de ofício de pessoas que vai defender não só a entidade pública, mas também fazer da sua vida particular objeto de magistratura tendenciosa. Aí vai simplesmente mudar a natureza judicial de uma violação que é imprescritível, de graça e anistia, para uma que de alguma forma vai estar constando um relacionamento a dois, mas na verdade quem deveria estar sendo penalizado, segundo o juízo do homem, seria aquele que de alguma forma violou, mas agora o marido dentro de casa, muitas das vezes é prejudicado em sua dignidade, e o terceiro homem que quer hierarquizar a autoridade dele sobre ofício ou função pública, acha que ele está instituindo família para justificar a ocupação dele, ou privilégio de grupo ou dependência com vaidade cultural e étnica, né? De pessoas que estão promovendo o clamor social sobre a condição da mulher, muitas das vezes, empoderando ela para poder promover falsos deuses, falsos cristos, em prejuízo à unidade dela com o marido. Não é isso? Porque a casa é asilo inviolável, segundo a lei, certo? Nela ninguém pode penetrar nem dia nem noite, certo? Por mandado judicial, ou depois, mesmo assim, antes das 10 horas, ou no caso de desastre ou pedido de socorro. Não é isso que a lei fala? Porém, na vida a dois, as pessoas querem pregar que ninguém é de ninguém dentro do relacionamento em que o homem e a mulher assumem companheirismo ou matrimônio. Não é isso? Quer dizer, então, por que ninguém é de ninguém? Na família, quando um filho nasce, sua filha nasce, não é o pai ou a mãe que cuida? Ninguém tem contrato de procriação com o Estado, não. E nem com pessoas que, de alguma forma, utilizam o Estado sob a área de gestão pública, política ou religiosa para poder se haver, não é, sob a condição de proletariado ou de fornecimento de soldo de pessoas que, de alguma forma, querem fazer da família com média de procriação e usar o homem como tutor reprodutor. E dar fim diverso à relação dele com a mulher, que ele quer, de alguma forma, disponibilizar a amar ou ter um vínculo amoroso, para poder favorecer não só a mídia de procriação, mas também a ostentação de leis e ofícios, quanto inclusive aquilo que ele quer pagar a pensão alimentícia. Muitas das vezes, evocar essa pensão alimentícia como se Deus estivesse gerando o homem para ser explorado por atividade comercial da área do direito ou de magistratura de caráter piedoso. O juiz na sua casa é você. E democraticamente, leis e ofícios só podem ser gerados com base naquilo que traz imparcialidade e pessoalidade, mas porém, sem ferir a condição de você ser parte disso, de você ser pessoa dessa imparcialidade, impessoalidade. Não é isso? Porque isso faz com que você, o todo, é representado por você e você representa o todo, porque o perfil de caráter e personalidade a ser evocado pelo juízo da lei, que vai gerar justiça, é o mesmo para todos.
Então, assim, não há aquela lei que submete, que impõe todos a mesma condição, se na verdade as pessoas não estão submetendo elas sob o mesmo ponto de vista, pela mesma razão, ou juízo, ou sanidade de juízo. As pessoas querem criar isso como base de convergência para protecionismo de caráteres duvidosos. E muitas das vezes basta promover controvérsia ou agravo no judicial e usar os publicanos da meretriz para poder usar a imprensa ou o suposto, né, a suposta condição de uma pessoa, de um agente público, evocar o estrito poder legal, a razão dele, sobre uma ação de uma pessoa que muitas vezes ela sabe o que ela está passando na vida particular dela e o outro está querendo ostentar algo que alguém quis proteger por vaidade político-cultural, um terceiro, né, que deveria ter sido apenado, e ele vai ser prejudicado em sua intimidade. Por quê? O marido vai ser prejudicado em sua intimidade, por quê? Porque, na verdade, a mulher também vai querer defender o outro, e ela vai ser, às vezes, até aconselhada pela advocacia tendenciosa, como se a família, a humanidade fosse propriedade de juízo ou de direito. Não existe isso. O juízo de direito sobre a sua vida é você. Não é o fulano de tal que ocupa o cargo e função, não. Ele defende salário e função, é comercial. Tem coisa na sua vida que você não pode comercializar. Prova disso que você não criaria sua filha para poder se prostituir, justamente por dois fatores. Você não quer ver ela se contaminando com vários homens e tratando ela como se fosse escarnecendo dela, como se fosse um produto. Então, como é que alguém vai casar para ter um prostíbulo particular em satisfação de cafetinos de área de direito, de juízo, de magistratura, ou mesmo de ocupação de ofício ou cargo de função? Seja ela psicopal, seja ela policial, seja o que for. Não existe, não tem como conceber uma relação dessa para a sociedade, nem solver da formação do governo, a base dele, para a família, nenhum tipo de comportamento desse não. E não há pessoa livre o suficiente para isso, porque todos estão relacionados ao trabalho do pai e da mãe na gestão dos seus filhos. Então, igreja, desperta para a realidade. Você que é homem, você que é mulher, não aceita não. Você pode ter pecado, pode ter caído, pode ter um dia ser falho, mas o fato de ser falho quer dizer que você tem que banalizar o juízo e aceitar o pecado como uma condição da sua natureza humana, não. Porque aquele que te investiu da natureza divina morreu por você na cruz do Calvário para que você fosse diferente, fosse nova criatura. E para que Deus viesse rogar por você, mediante a Cristo, na qual deve ser embaixador dele sobre a terra. Então não aceita menos o que é viver a vida e vida com abundância. Não aceita Satanás destruir o que é santo no seu lar, não. Em nome de Jesus está repreendido isso aí. Amém? Eu repreendo isso na sua vida, na minha vida e na vida da geração do nosso povo brasileiro. Em qualquer estado, município e nação. Amém? Porque a gente não pode aceitar isso de maneira alguma. Isso é escárnio. As pessoas querem criar mídia de privilégio e simplesmente justificar por base de ocupação. Quer dizer, criou controvérsia grave, encerrou o processo ali, criou um argumento, uma lábia advocatícia ali, não, porque era isso, aquilo, outro. Fechou, é só isso, não é só isso não. A pessoa continua ferida no coração dela, continua ferida na dignidade dela e na honra dela e na moral dela. Simplesmente você ostentar patente, deixa eu falar com você que no verso da razão e da dignidade do juízo do homem, ele não depende de arma nem de unha para se defender, não, ele depende de Deus. Certo? E salário e função sua não tira a dignidade de quem quer que seja, você que é autoridade pública. Certo? Estou falando diretamente para você. E para que ele de alguma forma utilize você como base de ostentação de privilégio clássico governo dele. Porque você, na razão de atuar mediante a advocacia tendenciosa do sistema dele, vai preocupar com o seu salário, com a sua função em prejuízo daquele que realmente vai morrer na cadeia, ou vai ser prejudicado em sua dignidade para poder ostentar falsos deuses, falsos cristos. Amém? Então acorda para a realidade, você não é isso tudo que você está pensando não, tá bom? Então, Deus é fiel. Continuando aqui a mensagem da palavra, e ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse, levanta-te e vamos. Porém não respondeu. Ele pula sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou sua concubina e despedaçou-a com seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Então, quer dizer, ele fez ali justamente o trabalho do publicano, né? Sobre uma relação em que a mídia do seu relacionamento já estava adulterada. Era um cumprimento da palavra? Era. Por quê? Porque Deus tem, para cumprir a vontade dele, a sua relação de pessoa humana diante do seu semelhante, muitas das vezes não vai ser
um pressuposto para estabelecer o juízo de Deus. Porque igual Jesus fala no capítulo 10 de João, é isso? Está aqui. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para as ovelhas, minha vida para tornar a tomá-las. Ninguém as martira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-las. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, quer dizer, muitas das vezes, mesmo você é sujeito à razão, pelo fato de Deus ter que cumprir o juízo dele mediante a palavra dele, muitas das vezes ele vai permitir que você seja entregue. Não só entregue, não entregue à morte, muitas das vezes, porque o certo é você negar a si mesmo, né? Porque tomar a sua cruz é negar a si mesmo para seguir Jesus. E seguir Jesus é você viver do evangelho, é cumprir uma missão. E essa missão, muitas das vezes, ela não vai levar você a tomar o nome de Cristo em vão e nem se colocar no lugar dele, mas fazer com que você também seja honrado pelo Pai. Porque aquele que igual a Bíblia fala, onde estiver o meu servo, né, ali estará eu também, e o meu Pai honrará. Então, isso é a palavra de Deus com você. Mas o juízo de Deus, muitas das vezes, ele estabelece acima das suas condições humanas, ainda que você tenha sanidade e juízo. Porque, igual a Bíblia fala, somos feitura sua para executar as obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? E isso que nós temos que entender. Ser cristão é algo bem mais além do que a gente simplesmente ostentar a nossa necessidade financeira, social ou a nossa razão, né? Que de alguma forma pode ser vituperada por fatores diversos. E isso não tira de nós o juízo, quando Deus verdadeiramente é o agente que está agindo sobre as nossas condições humanas para se estabelecer na qualidade de Pai da nossa humanidade, não só a razão de edificar, de corrigir, de exortar pessoas, e também de trazer renovo, de resgatar vidas. Não é isso? Porque a finalidade de Cristo justamente é resgatar pessoas. Ele fala, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-las. Então, muitas vezes, o canal de bênção para a salvação é você, sou eu. Mas isso não faz uma constante a ação do adversário também, não. Você ser refil, nem recurso de governo para poder se promover em cima de você e achar que ele está sob um patamar diferente, não. Essa relação, para ele, só se aplica quando ele está relacionado diretamente com Deus, porque o próximo ele ama como a si mesmo. Ele não tem que provocar o seu próximo e vituperar a fé dele para simplesmente se estabelecer sob algum egoísmo ligado a uma condição de status, condição financeira ou acadêmica, não. Isso não tira de você o caráter de Deus, nem o estado de sanidade de Deus para a sua vida. Mas o juízo de Deus se estabelece de forma independente quando ele quer usar você para ser canal de bênção. E muitas das vezes a explicação vem depois, por isso você tem que obedecer, para que o Pai esteja diretamente responsável pelo juízo que estabelece sobre a sua vida, mediante o seu semelhante. Porque está escrito aqui, né? Ninguém me atira de mim, Jesus falando sobre as ovelhas, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-las. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônios, e está fora de si. Porque o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniados. Porventura, um demônio pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, quer dizer, por que a gente vê que quando há juízo de Deus, o juízo de Deus é verdadeiro, porque anteriormente Deus vai manifestar algo para fazer você entender que Ele está no controle, Ele está trabalhando. Porém, entre uns embates de outros, você vai ver que o mundo espiritual ele quer criar pontas soltas. O diabo vai usar pessoas para lançar, os demônios para lançar dados inflamados contra você. Por isso que Paulo fala, a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É isso? Portanto, revestivos com capacete da salvação, com a armadura da justiça, o escudo da fé, calça seus pés com o evangelho da paz, e com a espada do Espírito. Por quê? Para combater contra essas hostes infernais da maldade que de alguma forma estão ancorando e criando ponto de aderência em nossas carências, seja emocionais, espirituais, algo que todo mundo tem, diferente de se ele é branco, se ele é preto, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é grande ou se ele é pequeno. Isso todo mundo tem, a necessidade é a mesma, a diferença é o gosto que um ou outro pode ter por um prato, ou por uma roupa, ou por um sapato, ou por uma casa, ou por questões sociais. São haveres no dia a dia. Mas o caráter de espírito, diante das necessidades do homem, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, só vai mudar a condição financeira e a forma que ele se esforça para poder se haver sobre algum recurso, ou de alguma forma ele é privilegiado. Não é isso? Mas o que faz você carente é mesmo. Então, esses pontos de aderência, eles são utilizados pelas obras das trevas, somente condição em que nós somos homens. O Jesus fala, se você saudar apenas que vos sauda, que vantagem tem nisso? Os publicanos também fazem o mesmo. Por quê? Porque você, como ser humano, é o mesmo
ser humano do outro. A diferença é que o fato de você estar numa religião ou outra não tira de você o caráter humano. Então Jesus está falando é isso, né? Você tem que ser tolerante com o seu semelhante. Porque nós não estamos naquela fase em que o ser humano tem que ser apedrejado mais, porque a base racional dele, o estado de espírito que Jesus falou que lançaria, que derramaria sobre toda a carne, ele já é presente mediante a ação do Espírito Santo. Não é isso? E basta o cristão viver em Cristo e aquele que não está em Cristo aceitá-lo como Salvador para que o Espírito Santo venha tomar ele como propriedade exclusiva de Deus, para que Deus venha habitar nele. E isso é o seu caso hoje, que você ainda não aceitou Jesus, para que você tenha essa liberdade de aceitá-lo e de fazer com que a realidade do reino, né, venha ser sobreexcelente sobre a sua vida, venha ser uma realidade de aliança com Deus e de juízo certo, juízo de santidade e salvação eterna, amém? Porque nós não vivemos hoje uma situação que a gente tem que aceitar essas coisas mais, que a palavra tem que santificar, a própria palavra diz, o próprio Jesus diz pela palavra, João capítulo 17, versículo 17, Pai, santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. E se Cristo é o caminho, verdade e vida, você tem que gerar verdade e vida, porque Cristo vive do Pai, e aquele que vive do Pai vive pelo Filho, porque o Filho diz, aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. As minhas palavras são espírito e vida. Você tem que gerar vida, tem que gerar caminho, verdade e vida. Amém? Porque você é feitura de Cristo. Então, pagar um preço pelo pecador, Jesus já pagou. Porém, o negar a si mesmo para poder servir a Cristo faz com que você, de alguma forma, seja disposto também a trabalhar pelo Evangelho, pelo alimento que permanece para a vida eterna. Para que você não dependa necessariamente de atravessar o monte para poder ir atrás de um profeta, de um pastor, porque você já tem a estrutura de Deus em Cristo e em você. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, Cristo vai dizer, vai cumprir na palavra, na vida dele o que a palavra diz no capítulo 15, versículo 7, se eu não me recordo bem, de João, quando Jesus fala que, né, se você estiver em mim e minha palavra estiver em vós, pedirei tudo e você será feito. Então Deus não restringe. Por quê? Porque a sua relação torna plena. E você nem vê quando as coisas acontecem, né? Eu já vi aquelas pessoas que dizem assim, elas são tão abençoadas que elas costumam dizer assim, poxa, eu nem sei como isso aconteceu, eu nem estava pensando nisso, quando ela viu a bênção já estava na mão dela, as coisas dela prosperam com tanta facilidade. Por quê? Porque ela já tem nela esse caráter de espírito. E às vezes a gente pensa assim, outras pessoas com inveja acham que é porque o pai ou a mãe, né, de alguma forma trata ele como muito mimo, então não é. Porque às vezes a pessoa está passando dificuldade, está correndo atrás, está batalhando. Eu mesmo um dia desse prestei um concurso público, passei no concurso, colocaram eu como eliminado. E eu, mexendo com meus botões, eu parei para pensar, falei, pois é, Deus, lá está constando que as provas teriam 20, 10 e 5 questões. E meus acertos são 16 em relação a 20, 6 em relação a 10. A outra que eu acertei 5, que também tinha 10, foi constado 4. Mas 4 era relacionado aos 40% que eu tinha que somando, tinha que dar 60 para me ter direito de ser corrigido a minha redação. Aí eu peguei, tô contando lá os pontos, certo? Os pontos nossos, os acertos. Aí eu contei lá, vai dar o quê? 420 percentual, dividido por 6 provas que são relacionadas a 6 matérias, daria 70%, daria 60%, 10% acima, né, do valor que foi estipulado no regulamento no edital, lá no ICNO, até lembro o ICNO ainda, 9.2, 9.4 e 9.222. Quer dizer, a gente vê que quem tirou de lá, colocou por algum tipo de vaidade política, cultural e social. Por quê? Porque acima de 20, ninguém poderia ter nenhuma nota, se não fosse equivalente ao valor de um acerto por questão, caso essa nota viesse atribuída um ponto. Se ele tem 88, por cada questão acertada, então eu teria, por cada questão acertada, que isso é referente ao somo de todos os acertos, 50, eu teria 100 pontos. Eu seria o primeiro colocado da lista de chamado para o concurso público. E eles me colocou como reprovado e eliminado. Eu entrei com recurso e me falaram que foi indeferido. Então, quer dizer, se a gente for pensar bem a verdade, houve fraude. Se for olhar dentro do contexto em que ele está atribuindo a minha nota, aqueles 50 pontos, e pessoas com 80 e tantos pontos, inclusive com número de pontos acima do número de questões. Por quê? Porque não tem como atribuir um ponto para cada um delas. Se atribuir 2, eu também tenho direito a 2 por cada acerto meu. Então eu teria 100 pontos. Eu seria o primeiro colocado, inclusive justificando o percentual que dentro do regulamento se estabelece para que eu viesse a ser convocado, não só convocado, mas também tivesse a minha redação corrigida. Então eu entendi que me tiraram desse concurso público, assim como tiraram dos demais também.
justamente para ostentar a posição de quem está controlando o governo, está manipulando o Estado, defendendo mídia partidária, política imperiosa e, de alguma forma, me colocando sob situação em que, dadas as circunstâncias, inclusive dessa administração, há caráteres que me levam a crer que é pelos mesmos motivos. Pessoas tentando rechaçar o meu progresso social, financeiro, de status, porque queria que eu ficasse preso debaixo de um relacionamento construído para poder defender falso caráter, não só cristão, mas de falsa advocacia maligna e de terceiros, de alguma forma, né, deveria ter sido apenado sobre um juízo de um comportamento que competiria a dele. E o juiz da advocacia tentou transpor isso para dentro do meu relacionamento, achando que eu ia justificar isso para o delegado, ou para o coronel, ou por quem quer que seja, como se eu estivesse casando com a satisfação pública dele. Eu penso assim, satisfação, prazer, o homem tem que ter dentro da casa dele. Na minha casa, quem tem que ter sou eu. Não tem que justificar a ocupação dele, nem ofício, nem empoderamento de quem quer que seja, quem quer se promover como herói. Eu falo isso mesmo, se você é polícia, você é autoridade, eu estou falando isso para você e para a população, para entender qual é o meu ponto de vista em relação a isso. Que eu não tenho que aceitar a minha liberdade de expressão ser condicionada a ofício de promoção de imagem, quem quer que seja, só por defeito de salário e função e prejuízo da minha dignidade como homem e pessoa. E eu não tenho acordo com o Estado para isso. Ainda que alguma mulher tenha para poder promover imagem, quem quer que seja, ou garantir mídia e proletariado. Eu não tenho, certo? Então fique sabendo disso também. Então, a mesma coisa se aplica ao concurso. Se você vai promover um concurso, você fazer o que quer com a vida das pessoas, é a mesma coisa na rede social. Se eu entro na rede social para poder ter um relacionamento com pessoas, então eu tenho que ter liberdade para fazer isso, ainda que eu respeite as políticas de privacidade. Se eu não estou ferindo isso, porque você vai querer me questionar, me contestar naquilo que de alguma forma eu estou sendo livre em minha liberdade de expressão e não estou prejudicando ninguém. Então, quer dizer, não tem lógica para isso. Simplesmente a pessoa fazer esse tipo de envolvimento para poder profanar a sua dignidade e criar chantagem financeira, moral e de status. É uma forma de intolerância política, social, racial, certo? E de status também, social também, relativo à questão financeira. Amém? Então que Deus repreenda isso, não só da nossa comunidade, mas sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles também que precisam ser assistidos por Deus, porque isso é injustiça social. Amém? Então vamos aproveitar aqui, já que nós já lemos, entendemos, né? Aqui Levita faz ali, divide aquela mulher, então os israelitas se levantam contra o povo. Então quer dizer, não, eu não vou, sabe por quê? O irmão Cristiano, o irmão, eu não vou, sabe por quê? Por dois fatores. Porque da mesma forma que na minha vida particular houve essa questão, eu vou estar mantendo um sistema de pessoas que quer advocacionar em prol desse sistema, achando que eu vou aceitar algum tipo de influência dele, sob condição em que ele acha que eu sou propriedade de governo, de Estado, eu não sou. Recurso de governo é pecuária, agricultura, serviços, bens e consumo, família e relacionamento é do homem, do privativo do homem. Eu não aceito o homem querer controlar a minha vida sob álibi de justiça social alguma, que ele acha que vai introduzir, mediante o império das trevas, pessoas ou mulheres, né, com caráter já profanado ou com dignidades confusas, para poder ancorar qualquer tipo de mídia social ou comoção social para poder se promover sobre ofício ou privilégio de grupo. Eu não aceito com a minha intimidade nem com a gestão dos meus filhos. E nem estou pregando palavra para pessoas aceitar isso. Pessoas que vão se estabelecer sobre o meu ministério são pessoas que vão fazer mudar essa nação. Porque eu não aceito esse tipo de palhaçada e nem advocacionar sobre causa de tendenciosa e pessoas que querem fazer do direito um motivo de dizer que a humanidade é propriedade de quem está querendo ter o direito de bater o martelo e ter exclusividade sobre o juiz da lei. Nem por questão política nem religiosa. Entendeu? Então eu não vou por causa disso, porque eu não quero sustentar nenhum tipo de dependência com a advocacia maligna. Tá bom? Então eu fico até agradecido pelo seu conselho, tá, Cristiano? Que Deus continue abençoando você. Não estou sendo sem educação com você, não. Só estou me expressando diante daquilo que para mim já chega. Porque eu já entrei em vários relacionamentos, relacionamentos profissionais, em que pessoas me humilharam, eu trabalhando certo, né, dentro de startups, empresas que trabalham com telefonia, né, de telemarketing. Entrei no juízo, levaram eu na conversa, ficou lá durante mais de 7 anos, depois falou que o juiz tinha deferido, que era uma empresa lá, um programário de empresa, quer dizer, e o juiz era o mesmo. Não é isso? Eles fazem de sacanagem. Já aconteceu de eu fazer teste em empresa privada e acontecer de pessoas, eu ter certeza que eu estava indo bem no exame, eles virar para mim, a psicóloga virar para mim e falar assim, você não preencheu o requisito da empresa. Eu falei, mas peraí, tudo que eu fiz aqui foi certo, eu ainda ajudei ainda o outro que estava com dificuldade na matemática do lado. Então, quer dizer, a gente vê que as pessoas estão ostentando. Já passei em concurso público, chegou lá, era nível de 2º grau, eu tinha que formar peso 2 nas 2 matérias, era até para o TRT, terceira região aqui em Minas Gerais, auxiliar administrativo, né? Para 2º grau. O que acontece? A pessoa não podia tirar menos de 50%
e a soma das duas provas tinha que dar peso 2. Deu peso 2, cheguei lá, a mulher falou que eu tinha sido reprovado. E com o álibi, ela falou que tinha muitas pessoas ligadas à área de direito que tinham se formado em tua prova. O que isso tem a ver com o regulamento que de alguma forma me garantia a vaga em 2004, quando eu prestei o concurso? Nada a ver. Então a gente vê que as pessoas estão colocando estrategicamente quem eles querem no Estado, que é passivo de ser, não só de ser manipulado, mas também que favorece a mídia imperiosa deles, que não só controlar mediante advocacia tendenciosa e por meio de agravos extrajudicial à população, mas também postar pessoas que vão sentir, né, vamos dizer assim, potencializadas em seu ato de heroísmo diante de uma controvérsia que não sabe qual que é o fruto da razão. Então, por isso que eu não vou procurar advogado, porque advogado meu é Deus. E eu não aceito advocacia tendenciosa, defender sistema de entidade de governo ou entidade pública em razão do seu quadro de pessoa ou interesse privativo alheio que de alguma forma utiliza em prejuízo dos demais cidadãos, inclusive a minha pessoa. Amém? Então, por esses fatores que eu não vou. Não é isso? E meu advogado é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aí. Tá? Não estou sendo sem educação com você, não. Só estou me expressando para você poder, né, fazer melhor entendido pelo meu ponto de vista a respeito ao uso de advocacia hoje em dia. Então, irmãos, a gente vai ver que esse mesmo procedimento aqui, ele fez com que o levita atuou ainda como publicano, né, diante de uma ação em que havia infidelidade da mulher. Ele faz com que aquela mulher seja vista como se a relação dele com ela fosse uma relação sadia, e o povo de Israel, os cabeças da tribo, se levanta contra a tribo de Benjamim. E eles eram o menor entre o povo, dentro do povo. E aqueles 400 homens, em dois atritos diretos, a tribo de Benjamim consegue derrubar, em média, quase 10% daqueles 400 homens, né, dos cabeças de todas as 11 tribos de Israel, em 2 conflitos. Ou seja, quando eles chegaram a derrubar, foi porque eles humilharam diante de Deus. Por quê? Porque eles não entenderam o que estava acontecendo desde lá da casa de Mica, diante da tribo de Dan, e o que o levita tinha feito. E era o cumprimento também em relação àquilo que aconteceu lá no capítulo 34 de Gênesis, e no livro também de Oséias 6 e 7. A palavra de Deus tem vida própria, irmão. As pessoas ficam querendo ostentar a vaidade cultural, política, inclusive achando que, porque está colocando a bandeira de Israel do lado da bandeira nacional, não quer dizer que você está vivendo Jesus, não. Porque na época que crucificaram Jesus falava, a própria Jesus falou assim, o império das trevas opera. E outra, um reino dividido contra si mesmo é devastado, certo? E se Satanás está dividido contra si mesmo, então ele é o quê? Ele não pode subsistir. Jesus, o Espírito Santo e Deus é um só. Então quer dizer, quem que entregou a Cristo foi o pecado do homem. E diante daqueles que de alguma forma não tinha noção da relação cultural deles e simplesmente queria defender o primado diante do governo de Israel. Então nós temos que entender a nossa relação é com Cristo. Um monte de adoração sou eu e você. A Jerusalém que vem de cima está aqui, ó. É o Pai que manda nela, o governo dela é Jesus Cristo. Amém? Então vamos terminar a nossa live hoje. Eu quero convidar você a apresentar o seu pedido de oração diante de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo, tá? Inclusive, eu quero pedir você que ore pelo Ministério Batista Universal, Igreja Ortodoxa Pentecostal, para que a verdade, a coerência da verdade, segundo a unção do Espírito Santo, venha não só cobrir a minha vida, mas cobrir a sua vida também e gerar indivíduos que verdadeiramente façam notório o crescimento da nossa nação com caráter e personalidade distinta daqueles que vivem pelo pecado ou alimentam o ciclo de dependência com ele, para que haja verdadeira coragem, né? Pelo poder que há na palavra de Deus e pelo sangue de Cristo Jesus em nossas alianças, como pessoas, como irmãos, como filhos de um só Deus, cujo Senhor é Cristo. Amém? Então vamos apresentar ao Senhor as nossas orações, as nossas petições. Então mentaliza aí, apresenta ao Senhor para a gente terminar essa live. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por estar falando do Senhor nesta manhã. Espero que a tua palavra tenha conquistado e alcançado os corações segundo as virtudes do teu Espírito Santo e a coerência do cumprimento de todas as coisas, ainda que cada um seja limitado em seu exercício de fé. Eu sei que a justiça do Senhor alcançou a cada um nesta manhã. Que o Senhor venha de encontro a essa alma que precisa de libertação no mundo espiritual, libertação de opressão de espíritos malignos, de obra de macumbaria, pessoas que precisam, Deus, de portas de emprego, pessoas que precisam de caráter, Pai, para poder gerir gestão pública, compartilhar com a necessidade dele trazer lisura, homogeneidade, imparcialidade, impessoalidade da sua imagem pública ou daquilo que ele quer gerar em razão de que ele seja visto diante da comunidade como pessoa útil ao serviço público, à necessidade, né, pública da nação. Toma em tuas mãos, ó Pai, todos os brasileiros, todas as famílias dos brasileiros,
em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que tem causado parcialidade com caráteres duvidosos, tirando da gente o caráter de Cristo, oferindo a nossa dignidade, mantendo mídia escrava, imperialista, seja com efeito judicial, tendencioso, alienação religiosa, seja repreendido, seja aniquilado em nome de Jesus. Traga a justiça do Senhor sobre essa nação, Deus, que nós precisamos. Nós precisamos porque nós somos falhos, somos pecadores, porque ainda que pregamos a verdade, falamos a verdade, nós somos achados como pecadores também. Mas que o Senhor nos dê a sanidade, nos haver, pelo menos por um princípio de sanidade, um pequeno fragmento de sanidade que define a nossa condição de ser digno da sua misericórdia em tempo oportuno. Que o Senhor venha nos permitir ser alcançado pela sua misericórdia. Alcance essa alma, a família dela, de modo a trazer libertação para aqueles que estão no vício das drogas, da bebida alcoólica, precisa de porta de emprego, precisa de libertação, cura de enfermidades, seja ela qual nível for, porque o seu Deus é impossível. E para mim, torna possível a salvação, a cura, a libertação, diante de um Deus que é o Deus do impossível. Porque tudo é possível para aquele que tem um Deus que é o Deus do impossível. Que o Senhor seja o Deus do impossível na vida dela e torna possível essas almas se prover do impossível do Senhor, do sobrenatural do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a você que participou, né? Eu posso nomear alguns aí. Eu estou vendo aqui o Cristiano, né? Shirley, não é isso? A Sandy do Júnior também participou também anteriormente. Vocês que de alguma forma não estão vendo aqui, mas que participou, eu te agradeço. Né? Convido você a participar em uma nova oportunidade, que o Senhor Deus em Cristo, né, preencha você com todo amor, com toda graça, né, que é digno, que Deus fez você digno em Cristo, não é isso? Porque todos pecaram, nós somos carente da graça de Deus mesmo. Se é um favor imerecido para uns, para mim é um dom de Deus. E esse dom de Deus ele só se justifica quando guardamos a palavra, tornamos feitura de Cristo, nascendo da água e do Espírito. Habitamos um Espírito em que nós não temos, aponta que nós não temos, vamos dizer assim, onde reclinar a cabeça. Porque será como o vento, né? Que sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso faz com que nós somos libertos, um perfil próprio de Deus em nós, feitura de Cristo. Essa é a verdadeira ação da graça, o dom de Deus.